Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui na aula de número 24 do nosso curso Termodinâmica, Estatística e Aplicações Computacionais. E estamos começando hoje e agora capítulo 12 do nosso curso, intitulado Propriedades de Transporte e Outras Propriedades. Pelo que o próprio título já nos indica, ou talvez nos coloca um pouco de dúvida, o que são essas propriedades de transporte e quais serão essas outras propriedades que nós investigaremos aqui na nossa discussão. Esse tipo de assunto costuma aparecer nos capítulos finais de um curso de termodinâmica, estatística, né? E tangencia também um, uma área própria da termodinâmica estatística, que é a termodinâmica de não equilíbrio. E aí, por extensão, a termodinâmica estatística de não equilíbrio. Então, acaba juntando um pouco dois aspectos da termodinâmica, seja termodinâmica macroscópica ou a estatística, com essa ênfase nos aspectos fora do equilíbrio. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esses elementos. Bom, para começar então a nossa conversa aqui, eu vou organizar a nossa discussão fazendo, inicialmente, uma apresentação desse problema das propriedades de transporte por uma ótica macroscópica. Então eu vou estar olhando o sistema sem apelar para descrições que impliquem considerações moleculares. Estarei olhando simplesmente o sistema macroscópico para a gente entender a natureza dessas propriedades, essas que aqui a gente vai abordar. Tá? Bom, então, dentro de uma abordagem macroscópica, nós precisamos definir uma classe de fenômenos que nós vamos chamar de processos de transporte. O que são processos de transporte? Processos de transporte estão associados a sistemas fora do equilíbrio em sua evolução até a condição de equilíbrio. Então, nós vamos nos deparar com esses processos de transporte quando nós imaginamos um sistema fora da sua condição de equilíbrio, ao longo do seu percurso, da sua evolução na sua dinâmica interna até alcançar uma condição de equilíbrio. Tá? Então, essa é a nossa visão macroscópica sobre esses processos de transporte. E nesse sentido, a gente precisa retomar uma ideia do ponto de vista macroscópico sobre o que é um sistema em equilíbrio. Bom, é uma tentativa de definição muito simplificada, mas que nos ajuda a pelo menos organizar um pouco as ideias. Por aquele enunciado de processos de transporte, algo já fica evidente para nós. Quando nós lidamos lá em Físico-Química Avançada, no módulo de Termodinâmica Clássica, sobre a finalidade da termodinâmica, você talvez se lembre disso, lá nós falamos que a termodinâmica ela estava muito interessada em sistemas em equilíbrio, que sistemas fora do equilíbrio não era muito o métier dela, porque havia um campo do saber dedicado a isso, que por acaso recebia o nome de termodinâmica de não equilíbrio. Mas o que é esse sistema em equilíbrio? De fato, um sistema em equilíbrio existe ou é uma mera simplificação, um modelo dentro das nossas escalas de tempo e escalas espaciais para a gente fazer considerações sobre o sistema? Podemos dizer, então,
de uma maneira muito simplificada, com a finalidade simplesmente de organizar a nossa reflexão, que um sistema em equilíbrio é um sistema onde não há variação temporal de propriedades macroscópicas e nem fluxos estabelecidos nas suas fronteiras. Então nós vamos chamar de um sistema em equilíbrio, um sistema, imaginando um sistema fechado, delimitado ali, né, onde não tem uma variação temporal das propriedades macroscópicas. Quando eu falo dessas propriedades macroscópicas, eu posso olhar da perspectiva macroscópica, obviamente. Eu olho elementos de volume, né, algo que me faz usar as relações macroscópicas de balanço, por exemplo, balanço de massa, balanço de quantidade de movimento, balanço de energia. Então, meu sistema vai estar ali numa condição macroscópica estática. E nem fluxos estabelecidos nas suas fronteiras, ou seja, não há pelas fronteiras dos sistemas, pela região limítrofe ali do sistema, saída ou entrada, né, na forma de fluxos, de grandezas que façam com que esses balanços se desbalanceiem, ou seja, que haja um aumento ou redução de uma determinada quantidade no interior do sistema. Tá? Então, vamos chamar de equilíbrio. Essa discussão sobre a definição de equilíbrio, ela é muito mais ampla do que isso. Tá? Ela envolve fazer vários tipos de consideração, incluindo, por exemplo, análise de simetrias do sistema, mas a gente não precisa chegar nesse nível da discussão para entender as nossas intenções e, obviamente, né, algo que a gente deseja com esse curso é calcular e compreender como se calculam algumas propriedades de interesse mais imediato. Nessa direção, a gente pode lembrar que a gente fala, quando a gente está falando de fluxo é uma grandeza bem definida, né, que na verdade representa uma taxa, né, uma taxa de uma determinada quantidade, uma determinada grandeza, né, que aqui eu estou representando por φ maiúsculo. Tá? Então isso aqui é a taxa, né, a derivada temporal daquela grandeza, dividido por uma área. Tá? Então vou chamar assim, que eu estou com o fluxo da propriedade φzão. Né? Então é uma relação de taxa sobre área, tá? Uma ideia bem geral. Bom, e aí nessa direção, o que nos interessa quando a gente está pensando nesses processos de transporte que vão conduzir um sistema fora do equilíbrio até a sua condição de equilíbrio? Bom, então a gente imagina ali, né, essa termodinâmica de não equilíbrio que vai nos permitir trabalhar com processos irreversíveis, e esses processos irreversíveis estão diretamente ligados a fenômenos de produção de entropia no sistema. E qual a finalidade dessa produção de entropia no sistema? Fazer com que o sistema evolua até atingir uma condição de equilíbrio. Então, na verdade, quando a gente pensa nos processos de transporte, nós estamos pensando, pelo menos numa perspectiva macroscópica, em fenômenos que ocorrem associados à geração de entropia no sistema, sabendo que no equilíbrio nós teremos a entropia máxima, então por isso esses processos vão gerar entropia. Esses processos são processos de natureza irreversível. Essa discussão sobre irreversibilidade nos faz revisitar a literatura de termodinâmica de não equilíbrio macroscópica mesmo,
tão bem organizada e que utilizamos lá no livro do Prigogine, né, Termodinâmica Moderna. E no limite desse processo irreversível, nós atingimos uma condição de equilíbrio, né? Então, os processos irreversíveis, eles são responsáveis por gerar entropia no sistema para se alcançar, fazer o sistema evoluir até essa condição de equilíbrio. Tá? Então, nisso a gente já pode pensar em uma série de fenômenos analisados da perspectiva macroscópica, né, que estão relacionados à produção de entropia no sistema. Né? Então, essa evolução à condição de equilíbrio. É curioso, né? Porque é engraçado, equilíbrio nos faz imaginar, do ponto de vista macroscópico, em algo que está ali, de certa forma, estática. Mas a termodinâmica nos ensina que o equilíbrio ele ocorre na condição de entropia máxima, ou seja, fenômenos internos de natureza irreversível vão conduzindo o sistema até essa condição. Agora, lá no equilíbrio, as variações líquidas de entropia, elas são nulas, né? Porque o sistema já chegou nessa condição de entropia máxima. O que significa, né, essa grande discussão sobre entropia? Nós começamos o curso de termodinâmica e estatística falando de entropia e cá voltamos a essa propriedade. Nós percebemos que a entropia está fortemente relacionada às formas de o sistema distribuir sua energia. Quanto mais limitada essa distribuição das condições em que o sistema pode ocorrer, em que a energia pode se distribuir, nós teremos uma entropia menor. Quanto mais amplas forem as possibilidades de distribuição de energia, nós teremos uma entropia maior, né? Então, é uma discussão que nos faz imaginar uma série de detalhes sobre esses conceitos que a gente está lidando já há bastante tempo. Assim sendo, dentro dessa ideia aparecem os coeficientes de transporte. Esses coeficientes de transporte estão associados à taxa com que um sistema em condição, aqui está faltando a palavra, em condição de não equilíbrio, evolui para o equilíbrio termodinâmico. Tá? Então, os coeficientes de transporte estão associados à taxa com que um sistema, numa condição de não equilíbrio, aqui a gente corrige na hora, evolui para o equilíbrio termodinâmico. Tá? Então, esses coeficientes estão relacionados a isso. Por exemplo, imagina que você tenha um sistema onde essas linhas aqui representam as fronteiras de uma determinada região, uma região material que está aqui dentro dessas linhas. Né? Imagina que isso aqui é uma parede, né? E você tem nessas linhas os limites ali dessa parede. Né? Aqui tem a espessura da parede. E de um lado da parede você tem uma dada temperatura e do outro lado você tem uma outra temperatura. Isso aconteceria com muita facilidade na sua casa, num dia ensolarado. Do lado de fora, por conta do sol, você teria a face externa da parede a uma temperatura maior e a face interna a uma temperatura menor. O que os processos irreversíveis internos vão produzir? Eles vão tentar fazer com que esse sistema encontre uma distribuição de energia mais flexível possível. E isso ocorre
numa condição de equilíbrio térmico. Para que isso ocorra, vai ser necessário surgir um fluxo que vai conduzir esse processo até que se chegue no equilíbrio térmico. O fluxo de calor, nesse caso, né, que é a grandeza associada a esse equilíbrio térmico, o fluxo de calor, ele vai ser, nesse problema, definido pela lei de Fourier. Essa lei de Fourier, ela é estabelecida como o fluxo de calor sendo igual a menos uma constante chamada de condutividade térmica vezes o gradiente da temperatura. Aqui, numa linguagem muito simplificada, estaria relacionado à diferença da temperatura, a razão entre a diferença de temperaturas e a espessura da parede, por exemplo, né? Se fosse um perfil linear. Mas, sendo um perfil não linear, a gente teria que calcular a derivada da temperatura em relação a essa espessura. Mas eu coloco aqui de uma forma bastante geral, na forma do gradiente, pensando numa estrutura tridimensional, onde essas variações de temperatura poderiam ocorrer nas três direções, assim, numa perspectiva cartesiana. Da mesma forma, nós poderíamos ter, do ponto de vista um pouco mais químico, um sistema delimitado ali por uma região de fronteira, né, uma linha de fronteira, com concentrações diferentes de um lado ou do outro. Você pode pensar, por exemplo, uma membrana. De um lado tem uma concentração, do outro tem uma concentração, pode ser maior ou menor, depende do sentido em que você está olhando, né? Aplicação de uma membrana, por exemplo, uma membrana para filtrar, vai purificar água, coisas desse tipo. Bom, num processo desse de concentrações, o que se manifesta é um fluxo de massa, tá? Um fluxo de massa, onde a gente chama de massa, mas na verdade é um fluxo material, né? Uma certa quantidade de matéria vai migrar de um lado para o outro para tentar estabelecer um equilíbrio nessa distribuição de matéria que a gente chama de concentração. Sendo mais formal, usando uma linguagem um pouco mais refinada, a gente poderia até pensar na atividade, né, dessa determinada substância, assumindo o comportamento não ideal, a interação das substâncias com o solvente, coisas desse tipo. Mas aqui a gente está nessa tentativa de compreensão bastante simples, a gente pode chamar de concentração mesmo, tá? E esse fluxo de matéria estabelecido na tentativa de equalizar as concentrações é dado por uma lei chamada lei de Fick, que se traduz na forma de menos uma constante chamada de difusividade vezes o gradiente de concentrações. Tá? Então, perspectiva macroscópica, a gente tem lei de Fick, lei de Fourier, tá? E note, né, como uma observação, que eu admito na estrutura dessas leis a linearidade, a ausência de termos cruzados, né? Porque se você lembrar lá da expressão do gradiente, o gradiente escrito em grandezas cartesianas, ele vai ser aquele vetor, né? O gradiente é uma grandeza vetorial, e esse vetor está até aqui escrito na forma dos fluxos, né? Certinho. Uma grandeza vetorial estabelecida na forma das derivadas para cada direção, e cada componente vai ser essa derivada. Então, derivada de t em relação a x, derivada de t em relação a y, derivada de t em relação a z, cada componente tendo essa magnitude, né? Agora, eu poderia ter contribuições cruzadas, né, que levassem em conta fenômenos que acontecessem necessariamente em duas direções, um efeito cooperativo de alguma maneira. Essas leis, lei de Fick, lei de Fourier,
desprezam a ausência de termos cruzados e escrevem esses fluxos na forma de leis lineares. Mas isso poderia ser feito de uma forma diferente, não linear, levando em conta essas formas não, quer dizer, essas formas cruzadas, tá? Bom, assim, em termos históricos, né, alguém que dá uma contribuição bem interessante nessa discussão, do ponto de vista da termodinâmica, é alguém que a gente mencionou no capítulo anterior como tendo sido responsável por resolver um problema crítico na estrutura da termodinâmica estatística, chamado Lars Onsager. Lembra? Resolveu o problema de Ising bidimensional, Ising 2D, chegando ao fenômeno da transição de fases e tudo mais. O mesmo Onsager é o responsável pelos estudos lá de termodinâmica de não equilíbrio. Geralmente um livro de termodinâmica de não equilíbrio começa com a discussão lá do Onsager, pensando nesses fluxos, nessas estruturas lineares, essas composições e tudo mais. E aí, como consequência de uma análise macroscópica desse processo, fazendo aparecer essas leis do transporte que a gente conhece, né, nos livros de mecânica dos fluidos, nos livros de transferência de calor, nos livros de transporte de massa, como, por exemplo, lei de Fick e lei de Fourier, né? E, obviamente, aqui eu falei de energia térmica, falei de massa, de fusão, né? Mas não falei ainda de uma, né, associada ao transporte de quantidade de movimento. Precisamos tratar dela agora. Então aqui, por exemplo, nós temos, imaginem, né, um corpo fluido, imagina uma lâmina d'água, onde a parte de baixo tem uma determinada velocidade, aqui na direção x, e a parte de cima tem uma outra velocidade, né? Imagina uma lâmina d'água, onde ela escoa com essa diferença de velocidade na parte de cima e na parte de baixo, tá? Aparece nesse contexto a lei de Newton da viscosidade, onde existe um fluxo de uma determinada grandeza. Esse fluxo se manifesta, aqui eu coloco de uma forma muito simplificada, dessa forma, tá? Onde tem menos uma quantidade chamada viscosidade de cisalhamento, vezes uma derivada dessa velocidade aqui, da componente na direção x da velocidade, em relação à espessura da lâmina d'água, né? Então aqui em relação a y, tá? Então como que a velocidade em x, né, apontando ali na direção x, varia ao longo de y. Então um fluxo estabelecido pela lei de Newton da viscosidade, e o parâmetro, o coeficiente de transporte que aparece. Olha um termo que eu vou usar agora, hein? Preparem-se. Termo que aparece nessa resposta linear do meu sistema a essa diferença. Resposta linear, esse é um termo importante, tá? É o coeficiente de transporte chamado viscosidade de cisalhamento. Tá? Bom, como eu disse, a gente tem nesse processo de transporte aqui um fluxo da componente x de quantidade de movimento ao longo da direção y, ou seja, como essa componente da velocidade varia ao longo de y. Pessoal mais da engenharia conhece essas diferenças nas velocidades de lâminas de fluido, porque isso é um problema bem fundamental lá da mecânica dos fluidos, onde você tem distribuições de velocidade no corpo fluido dessa natureza, problema da distribuição de velocidades no interior de uma tubulação, né? Geralmente assume um perfil parabólico, tem vários detalhes associados a isso,
Mas a gente aqui está interessado ao fluxo, né, que faz aparecer um coeficiente de transporte chamado viscosidade de cisalhamento. Tá? E esse fluxo de quantidade de movimento, de momentum, costuma ser representado por um π maiúsculo. Existem algumas outras letras que poderiam ser usadas, mas aqui eu vou padronizar uma que aparece com alguma frequência, que é chamar esse fluxo de π maiúsculo. Tá? O mesmo símbolo praticamente que aparece lá na operação de produtório. π maiúsculo. Beleza. Bom, sobre essa questão dos fluidos a gente pode detalhar um pouquinho mais, porque ela é um pouco mais complexa. No caso dos fluidos, se a gente analisar ainda na perspectiva macroscópica, o que a gente vai chamar de elemento de volume do fluido, tá? Elemento de volume do fluido, nós temos essa estrutura aqui, tá? Isso vai ser o meu elemento de volume do fluido, tá? Só para ver se eu tiro isso daqui. Então esse é o meu elemento de volume do fluido, tá? Eu tenho isso numa análise cartesiana, né? x, y, z, então tem esse pequeno cubo de dimensões infinitesimais, ou seja, dx, dy, dz, são o tamanho das arestas aí desse elemento de volume de fluido. E aqui aparecem esses fluxos, tá? De quantidade de movimento em cada face do cubo, apontando nas possíveis direções que esses fluxos podem ter para cada face. Tá? No âmbito da análise dos fluidos, esses fluxos vão ser consolidados numa grandeza chamada... Cadê a grandeza? Tensor-tensões. Tá? Então, isso é bem típico lá da análise de mecânica dos sólidos. Tá? Então, aparecem as tensões numa entidade material, mas aqui para a gente, na área de fluidos, aparece esse tensor-tensões, tá? Que ele está associado a um tensor especial que vai ser bastante útil para a gente. A gente vai chamar de tensor-pressão. É um tensor de segunda ordem, tá? E a relação entre o tensor-tensões e o tensor-pressão é essa apresentada aí. Tensor-pressão é menos o tensor-tensões. Tá? Para ficar um pouco mais claro o que representam essas entidades, tensor-tensões e o tensor-pressão, eu vou colocá-los aqui de uma forma explodida, vamos chamar assim. Um tensor de segunda ordem é a entidade matemática representada por 9 componentes, como essas ilustradas aí. Eu tenho essas componentes que marcam relações entre direções. Então eu tenho aqui no meu tensor pressão PXX, PXY, PXZ, PYX, PYY, PYZ, e da mesma forma para o tensor tensões. Tá? Então eu preciso descrever todas essas 9 componentes. Um vetor tem 3 componentes, um tensor de segunda ordem tem 9. Isso nos indica que um vetor é um tensor de primeira ordem. Um escalar, um número, como a temperatura, por exemplo, é um tensor de ordem 0. Então, tudo isso faz parte, né, dessas entidades que aparecem na descrição desse tipo de sistema. Esse tensor tensões ou tensor pressão, ele está associado ao fluxo de quantidade de movimento nessas diferentes direções aí do meu fluido, né? Então eu posso estar vendo como que, por exemplo, aqui vamos analisar esse mapa aqui de direções, né? Então temos aqui πYZ, né? Então aqui a minha componente está relacionada com essa direção, ou seja, vai ser
o fluxo da componente y de momento, né? Está aqui faceando essa face aqui do cubo, está olhando lá para o outro lado, né? Para a face lá de trás, então apontando aqui na direção y, mas cruzando aqui o eixo x que está apontando aqui de dentro para fora, né? Então, como que varia essa quantidade de movimento desde lá de trás até aqui, e eu estou olhando a componente apontada na direção y, tá? Então, por isso que eu preciso dessas 9 componentes para dar conta de todos esses elementos. Bom, a gente pode escrever em termos macroscópicos essas componentes por essa relação. Vejam aqui que aparecem alguns elementos novos, como por exemplo, olha, derivadas da velocidade. Aqui eu estou chamando de m e n, porque justamente são as variações aqui das minhas componentes x e y, tá? Então eu escolho m e n como quaisquer dentre eles aí, x e y, tá? Mas vamos detalhar aqui um pouquinho mais. Vou repetir essa expressão, tá? Mas antes, só para a gente se organizar, eu tenho aqui esse delta de mn, tá? Esse delta representa o delta de Kronecker. Lembra o que é o delta de Kronecker? Vale 1 quando m igual a n e vale 0 quando m diferente de n, né? Então, quando eu estiver, por exemplo, fazendo um πxx, isso aqui vale 1, e eu tenho que levar em conta esse termo, mais esse. Se fosse πxy, delta xy é 0, porque m e n são diferentes, então esse termo aqui morre, restando apenas esse daqui, tá? Esse termo novo que aparece, ó, ns a gente já conhece, desculpem, eta s, tá? Viscosidade de cisalhamento. Esse aqui, eta b, a gente ainda não conhece, ele se chama viscosidade bulk. É mais um coeficiente de transporte que aparece quando eu estou analisando as componentes do tensor tensões, principalmente aquelas que eu tenho componentes iguais aqui, tipo πxx, πyy e πzz. Tá? Então, estão associados ao que a gente chama de componentes normais do tensor tensões. Olha como é que ela aparece aqui. πyy, parece aqui saindo dessa face. πzz, saindo dessa face. πxx, saindo dessa face. Tá? Por que a gente chama essa face aqui de y? Porque é a face que é cruzada pelo eixo y. Aqui a face que é cruzada pelo eixo z, e essa daqui é a face que é atravessada pelo eixo y. Tá? Então, o eixo que corta a face dá nome à face. Tá? Então, isso numa perspectiva macroscópica. Bom, então essa relação, ela se chama, dentro lá da análise dos fluidos e tudo mais, uma equação constitutiva. E ela relaciona as tensões internas ao campo de velocidade do escoamento. O campo de velocidades é justamente a descrição de U, que é a distribuição de velocidades ali em função do espaço, tá? Em função das coordenadas espaciais. Percebam aqui, ó, esse cálculo divergente de U e tudo mais. Bom, a pressão, apareceu aqui a pressão. Pressão a gente já conhece. Mas como que a pressão se relaciona com o tensor-pressão? Deve ter que ter alguma relação entre essas grandezas. A nossa pressão essa que a gente está lidando ali, ensemble NPT, coisas desse tipo, tá? Pressão termodinâmica, vamos chamar assim. Ela é calculada a partir da média das
componentes normais do tensor pressão, ou ainda sendo 1/3 do traço do tensor pressões, tá? Então, das componentes normais. Então, lembrando, né, o traço é a soma ali das componentes da diagonal, né? Eu evitei usar essa notação de traço lá atrás, mas como a gente não precisou dele até agora, a gente menciona para lembrar do que ele é, tá? Então, pressão é 1/3 traço do tensor pressões, tá? E a viscosidade bulk, ela está associada, né, aos modos normais, ou seja, não cisalhantes, de deformação do elemento de volume do fluido. Tá? Então, a viscosidade bulk está associada aos modos normais, porque é os modos normais. Isso exige que eu tenha M igual a N, ou seja, vai ser o XX, YY, ZZ. Tá? Então, está associado a algum tipo de resposta linear do meu sistema a fenômenos, a fluxos que ocorrem analisando esforços de natureza normal ao meu elemento de fluido. Tá? Então, essa é a viscosidade bulk. Bom, só para ficar ainda mais clara, vamos pensar no que é o modo cisalhante de deformação de um elemento de fluido. O modo cisalhante são as tensões que aparecem dessa maneira, que causam esse tipo de perturbação no meu sistema. Como se ele fosse internamente deslocado de forma a produzir uma diferença, uma mudança de forma nesse sentido como a gente tem aqui. São fenômenos de tensão que aparecem nas faces dos nossos elementos de volume, né? Imagina que eu faça um puxão aqui nessa face e segure-a de baixo, como se fosse uma caixa, né? Uma caixa grande, que eu estou puxando só essa superfície aqui de cima. Você vai tender a provocar esse tipo de deformação. É o que a gente chama de tensão cisalhante, tá? O modo cisalhante de deformação do sistema. Mas também temos os modos normais, tá? Que aparecem de forma perpendicular às faces, podendo causar deformações de formato nesse sentido, por compressão ou tração, tá? Mas pressionando ou esticando a face de forma perpendicular, gerando o aumento da dimensão ou mesmo a retração do tamanho, tá? Mas não uma mudança de formato nesse sentido. E aparecem em todos esses diagramas esse tal Mn representando o nosso tensor tensões mais a pressão vezes o delta de Kronecker, tá? O Kronecker. Então é só uma forma um pouco mais compacta de colocar esses elementos aqui na descrição dessas deformações de um elemento de volume de fluido. Bom, em resumo, o que a gente pode dizer dessa história? Que os coeficientes de transporte que nos interessam aqui de forma especial são esses 4. A condutividade térmica, a difusividade, a viscosidade de cisalhamento e a viscosidade bulk, cada um associado a respectivos processos de transporte de massa, quantidade de movimento e energia, né? São esses processos aí. Porém, isso não nos limita a imaginar a ocorrência de outros processos de transporte, associados, por exemplo, à distribuição de cargas elétricas. Faz parte da análise dos processos de transporte. Analisar, por exemplo,
a condutividade elétrica de um determinado sistema material. Tem um fenômeno de transporte ali. Aparece, por exemplo, uma grandeza chamada mobilidade iônica. Se vocês pegarem, por exemplo, o livro do professor Horácio Macedo, um livro de físico-química mais avançada, que leva em consideração esse tipo de fenômeno nas suas páginas, o que não é muito comum a gente encontrar nos livros de físico-química tradicionais, aparece essa discussão. Se a gente olhar, por exemplo, algo que eu convido os senhores a fazerem, o livro clássico de físico-química da nossa formação, que é o Castellan, o livro Castellan, na sua versão completa em inglês, tá? A versão que a gente encontra à venda hoje em dia, a versão incompleta em português, incompleta porque ela se deteve a primeira parte do livro, tá? Mas no passado até havia uma segunda parte editada em português, mas isso não é vendido mais, pelo menos novo. Mas existe a versão em inglês. Tá? Existia um capítulo lá da físico-química dedicado à análise dos fenômenos de transporte e que faz essa discussão. Tá? Então, esse é um capítulo da físico-química que hoje em dia, infelizmente, a gente não encontra sendo trabalhado aí nos cursos de graduação tradicionais, mas dá corpo a essa discussão. Tá? Então, isso me indica, em alguma medida, que o pessoal que trabalha com físico-química precisa, pelo menos, reconhecer a existência dessas coisas. Tá? Tem lá no Castellan, né, essa discussão, lógico, uma versão bastante simplificada, mas está lá, né, para se conhecer. Dentre esses coeficientes de transporte, o mais complicado, mais complexo para a obtenção de dados experimentais é a viscosidade bulk, tá? Porque ele é medido a partir de experimentos de absorção de ondas acústicas, de ondas sonoras. Né? Eu pego um corpo fluido, né? Um leito fluido, e produzo sobre ele perturbações de natureza sonora. Né? Submeto esse meu fluido a algum tipo de som exterior, vai ser a perturbação. O som são ondas de pressão, né? E a forma como o fluido amortece essas ondas de pressão está associado à viscosidade bulk. Tá? Mas são experimentos muito complicados de serem feitos e com erro experimental inerente ao procedimento muito, muito elevados. Tá? Chega ao ponto de um trabalho de 2004, que eu coloquei aqui na pastinha da nosso encontro de hoje, garante maior precisão nas simulações relacionadas ao cálculo da viscosidade bulk em comparação com os dados experimentais conhecidos. Tá? Artigo de 2004 do professor Jadran Vrabec, né? Alguém que trabalha com esse tipo de coisa já há algum tempo. Faz parte aí dos grandes pesquisadores aí no mundo que trabalham com esses tipos de fenômenos, a elucidação dessas propriedades para diferentes tipos de sistema. Bom, então essa minha viscosidade bulk, ela tem poucos dados experimentais e ela é especialmente útil para escoamentos compressíveis. Tem algo que eu não coloquei aqui, mas vamos dizer que faz parte ali dos capítulos bônus da nossa discussão, é que ao longo de toda a discussão da mecânica dos fluidos, né, fluido dinâmico, aparece uma consideração muito específica relacionada a essa viscosidade bulk. Essa consideração, ela data lá dos anos 1850 e foi adotada de maneira um tanto quanto irrestrita
um tanto quanto irrefletida numa boa parte de problemas de mecânica dos fluidos, até o momento em que passamos a ter condições, principalmente computacionais, de levar a cabo sua avaliação, que é a chamada hipótese de Stokes. Stokes é um cara importante aí na discussão da mecânica dos fluidos, tanto que ele está associado a uma equação que é como se fosse a lei de Newton, né? A segunda lei de Newton para os fluidos, que é a equação de Navier-Stokes. Tá? Para Stokes, na sua hipótese, a viscosidade bulk é zero. A viscosidade bulk é zero. Isso foi assumido de maneira muito tranquila durante muito tempo em vários estudos de mecânica dos fluidos. Todavia, quando a gente está lidando com fenômenos compressíveis, essa grandeza é importante porque ela está justamente associada à deformação do meu fluido por pressões. E escoamentos compressíveis são especialmente relevantes para problemas de engenharia fundamentais, como, por exemplo, aqueles relacionados à engenharia aeronáutica, problemas relacionados à aerodinâmica, né, que demandam análise de escoamentos de gases em torno de perfis sólidos, como é a asa de um avião. Então, pensar nesse tipo de sistema real nos obriga a trabalhar com uma grandeza como essa, que foi, de certa forma, negligenciada, até por conta das limitações de medição, durante muito tempo. Tá? Então, temos aí a viscosidade bulk como algo a ser trabalhado. E aí, vale a pena mencionar que a hipótese de Stokes ela é válida numa condição super especial. Lembrando aqui de um trabalho que comenta sobre a validade das hipóteses de Stokes, de uma forma muito didática, muito clara, trabalho de 1995, de um engenheiro mecânico que trabalha com essas reflexões macroscópicas de escoamentos compressíveis, o Gadel Hack, ainda professor nativo. Ele comenta, né, na sua revisão, que a viscosidade bulk ela é nula, ou a hipótese de Stokes é válida, numa condição de fluido monoatômico diluído. Ora, isso não representa uma boa parte dos fenômenos que nos interessam, porque com frequência estamos interessados em fluidos densos, não apenas diluídos ou rarefeitos, e muitos dos nossos sistemas não são monoatômicos, né? Dificilmente a gente vai ficar lidando com gases nobres o tempo todo. Inclusive, a viscosidade bulk, aí já começando a colocar uma visão microscópica, termodinâmica estatística nessa nossa discussão, ela estaria associada a modos de energia que a gente não valorizou muito por enquanto, que são os modos rotacionais e vibracionais das moléculas. Mas para você que já está virando um malandrinho em termodinâmica estatística e aplicações computacionais, você já pode pensar o seguinte: bom, as simulações moleculares me permitem analisar esse tipo de fenômeno, né? A rotação molecular, as vibrações moleculares, e talvez seja uma porta para avaliar uma grandeza como essa, de tamanha dificuldade experimental. Então, fica essa motivação macroscópica para a gente seguir a nossa discussão, fazendo, obviamente, partindo para uma abordagem microscópica do problema. Nesse ponto, então, pergunto aos senhores se tem alguma questão, alguma dúvida, algum lamento que gostariam de registrar aqui na nossa conversa. Tudo ok, beleza? Então,
vamos seguindo. Enquanto isso, vão matutando aí as ideias, vão tentando fazer links com coisas que vocês conhecem. Então, partamos então para uma abordagem microscópica. Precisamos, como ponto de partida, apelar, dando um salto em uma série de coisas, para o Teorema da Flutuação-Dissipação. Fluctuation Dissipation Theorem, FDT, como às vezes é simplificado aí em alguns livros de texto. Esse teorema remonta a Next, que trabalhava com sistemas de natureza elétrica, inclusive é um cara importante para a área de controle lá da eletrônica, um diagrama de Next, e uma figurinha tarimbada no nosso meio, que é o Callen. Quem é Callen? Callen é justamente o autor do livro que utilizamos no curso de termodinâmica clássica, com aquela pesada abordagem matemática, mas Callen se meteu para esse tipo de evento. E ele comenta um pouco dessa discussão lá no seu livro, Termodinâmica e Introdução à Termoestatística. O que nos diz esse teorema da flutuação-dissipação? Ou ainda, de forma mais tranquila, o que nos permite fazer esse teorema da flutuação-dissipação? Esse teorema nos permite trabalhar a seguinte ideia: que processos irreversíveis estão associados a processos de flutuações microscópicas reversíveis na evolução ao equilíbrio. Era tudo o que a gente sempre quis. Trabalhar os processos irreversíveis, que era o calcanhar de Aquiles da termodinâmica clássica, sob alguma análise baseada num sistema em equilíbrio. O preço a pagar nessa tradução é que eu preciso fazer uma análise de flutuações microscópicas. Bom, mas sistemas analisados de uma perspectiva microscópica é justamente o campo de trabalho da termodinâmica estatística, ou pelo menos da mecânica estatística. Então, vamos dizer que a gente está, em parte, com as ferramentas na mão para fazer essa análise. A ideia, então, simplificada, é que os processos irreversíveis, usando outro linguajar, estão ligados a processos de relaxação macroscópica. Essa relaxação é justamente a geração de equilíbrio, de entropia, a produção de entropia. Só que a gente vai fazer uma análise pelas flutuações microscópicas reversíveis na evolução e equilíbrio. Como se o nosso sistema, as flutuações dinâmicas do nosso sistema, na sua condição de equilíbrio, de alguma forma nos permitissem mapear o que acontece ou o que aconteceria se o sistema fosse analisado numa perspectiva macroscópica dentro da seara desses processos de transporte. Como se, por exemplo, o meu fenômeno do fluxo de massa da difusão, numa perspectiva microscópica, tivesse associado a microfenômenos reversíveis que fossem acontecendo ali, e eu consigo mapear isso até mesmo no sistema em equilíbrio, porque o sistema flutua, essas flutuações são microvariações ali de todas as propriedades, analisadas microscopicamente, aquilo me permitiria mapear o que acontece macroscopicamente. Tá? Então, como consequência disso, as propriedades de transporte, né, isso aí é uma consequência larga, assim, né, dando um passo, as propriedades de transporte que nos interessam, elas podem ser calculadas a partir de integrais de funções de autocorrelação temporal do sistema em equilíbrio. Aí você pode começar a reclamar
É o seguinte, tudo bem, até aqui foi, mas de que se tratam essas integrais de funções de autocorrelação temporal? Percebam que eu marquei tudo aí, porque isso é uma expressão grande que a gente precisa entender. Funções, eu não sei nem quem são as funções de autocorrelação temporal, quiçá as integrais delas, né? Então a gente precisa, né, definir, trabalhar essas coisas. Dessa forma, vamos pensar um pouquinho sobre o que representam as funções de correlação temporal. Imagina que a gente tenha duas grandezas, A e B, dependentes do tempo, do sistema que a gente está analisando. Tá? Então, vamos chamar de função de correlação temporal entre A e B o produto de A por B, sendo esse produto feito em instantes de tempo diferentes. Tá? Percebam ali que eu tenho A em T e B em T'. Tá? Ali não é derivada de T, é T'. E aí, numa perspectiva microscópica, eu faço a média de ensemble desse produto. Tá? Então, uma representação dessa função de correlação temporal de A e B é essa daqui. Então, tem a média de ensemble, representada aí pelos colchetes angulados, e o produto dessas propriedades avaliadas em instantes de tempo diferentes. Tá? Essa é a definição assim, mais simples, mais direta dessa função de correlação temporal. Imagina que eu posso fazer, por exemplo, uma função de correlação temporal completamente genérica e que talvez não traduza nada do ponto de vista prático, mas é uma função de correlação temporal. O produto da temperatura com a pressão na minha sala, né, de onde eu falo aqui nesse momento. E vou fazer essa avaliação para instantes de tempo diferentes. Então, eu avalio aqui a temperatura nesse determinado instante e vou medir a pressão daqui a 5 minutos depois. Vou fazer isso para diversas configurações da minha sala, para diversas amostras da minha sala. Em tomadas essa medida, por exemplo, da temperatura, em diversos instantes diferentes. E vou, inclusive, fazer analisando diferentes intervalos de tempo. Né? Então, vou fazer para 5 minutos, para 4 minutos, para 3 minutos e tal. E vou ver como que uma propriedade se relaciona com a outra no tempo. Né? Como está correlacionada com a outra no tempo. Né? Então, essa é a intenção da função de correlação temporal. É uma propriedade muito útil que eu acho que é pouco explorada nas nossas análises dos diferentes sistemas que a gente avalia. Eu acho que a gente pode usar essa ferramenta, nada mais é que uma ferramenta, em diversas análises que a gente faz. A gente pode pensar numa correlação temporal, pode pensar também na correlação espacial. Tá? É só trocar ali a variável t por uma espacial também. Tá? Mas vá lá. Essa é a representação. E o comportamento dessa correlação vai ser plotado em função da diferença entre T' e T. Né? Então, vou analisar diferentes intervalos ali, diferentes distâncias temporais para ver o efeito dessa propriedade. Tá? Bom, então, em estatística, né, do ponto de vista puramente matemático, a autocorrelação informa o quanto a realização de uma variável aleatória, ou seja, o quanto que a medida ali de uma variável aleatória é capaz de influenciar seus vizinhos numa sequência. Né? Então, quanto que medidas diferentes estão associadas de forma à base de uma influência. Né? A gente pode analisar, por exemplo, a função de autocorrelação temporal da temperatura de um determinado local escolhido para análise. Né? Vamos pensar aqui no monumento ali existente na Praia Vermelha.
a gente vai ver a função de correlação, de autocorrelação temporal, autocorrelação, que é da temperatura com ela mesma, ao longo do ano. Então, vou ter que fazer esse produto, né, da temperatura consigo mesmo para diversos intervalos aí. Isso me exige coletar todas esses valores de temperatura e analisar depois com pós-processamento para diferentes intervalos e vendo como que ocorre uma dependência entre os valores da temperatura. Tipo, a temperatura de amanhã depende da temperatura de hoje. A temperatura de depois de amanhã depende da temperatura de hoje. A temperatura do dia seguinte a depois de amanhã depende da de hoje. Quem é capaz de responder essa pergunta para nós? A função de autocorrelação temporal. Tá? Então, essa é a finalidade dessa propriedade. Beleza. Assim sendo, do ponto de vista microscópico, o estado de um sistema vai ser definido por suas grandezas, suas variáveis que a definem microscopicamente, P e Q, né, sendo P o momento conjugado a Q, num dado instante de tempo, né, usando a representação lá de Hamiltoniano, lembra das nossas grandezas variáveis generalizadas, as coordenadas generalizadas, Q e P, né? Então é disso que eu estou falando aqui. Então o estado de um sistema vai ser definido completamente por todas as suas coordenadas, Q e P, num dado instante, né? Aquilo vai ser um estado de um sistema. Então descobrir P e Q em função do tempo, né? Como é que essas coordenadas variam em função do tempo, exige resolver as equações do movimento para todo o sistema a partir de uma determinada condição inicial, P e Q avaliados ali no instante zero, né? Isso foi aquela nossa tentativa e a gente viu que para um sistema de partículas muito grandes isso é muito complicado, porque aí eu gero 6n equações diferenciais, primeira ordem ali para resolver, e se n for 1000 eu tenho 6.000 equações diferenciais para resolver. Pô, complicado, né? A gente usa, no caso da dinâmica molecular, os simuladores para nos ajudar nesse processo de solução aí da evolução do sistema, né? Bom, agora imagine que eu tenha uma função de estado do sistema que eu estou aqui chamando de A, né? E, obviamente, A vai ser função de P e Q, né? Do conjunto ali essas variáveis, essas coordenadas do meu sistema, coordenadas essas definidas no espaço de fases. E olha, essa minha função aí, A, ela não precisa depender de todas as variáveis não, de todas as coordenadas. Eu vou definir essa função da forma que eu quiser, tá? É só uma função que depende do estado do sistema. Por exemplo, eu posso escolher como essa função de estado o momento, a quantidade de movimento de uma determinada partícula do meu sistema. Imagina que eu tenho ali 1000 bolinhas azuis, indistinguíveis, eu escolho uma delas e pinto de vermelho e vou acompanhar essa partícula a partir de então. É óbvio que a quantidade de movimento dessa partícula vermelha depende de todas as demais, porque é um sistema interagente, né? Então, para determinar essa função de estado, eu preciso, né? Mas eu estou interessado em uma grandeza ali, que é a minha quantidade de movimento, tá? De uma determinada partícula. Agora, é lógico que essa propriedade, que depende do tempo, né, ela depende das coordenadas generalizadas, P e Q, logo depende do tempo e também das condições iniciais, né? Então, em última análise, essa função de estado depende do tempo também, né? Porque P e Q dependem do tempo. Beleza, ou seja, o que era função de P e Q, P e Q dependente do tempo, a gente pode escrever como uma dependência do tempo na forma em que P e Q dependem do tempo, obviamente, ou ainda, de forma mais compacta, que essa nossa função de estado depende do tempo simplesmente.
tá? A função de correlação temporal de A, dessa grandeza que nos interessa, vai ser a média de ensemble, ou seja, a média avaliada a partir de inúmeras fotos do meu sistema, do produto de A0 com AT. Então, preciso pegar diferentes intervalos de tempo, diferentes faixas ali de tempo, e fazer o produto de A0 com AT. A gente poderia até chamar de A delta T. Esse delta T, ou esse tempo, a gente vai chamar de tempo de correlação. Tá? Ok. De outra forma, a gente poderia dizer que essa média de ensemble vai ser representada pela integral, né, desse produto no espaço de fases, onde o nosso f representa uma função de distribuição no equilíbrio, associada, obviamente, ao ensemble que a gente está analisando. Né? Então, isso aqui a gente viu, a gente lembra, isso aqui está muito relacionado com a ideia lá de média de ensemble, né? Essas integrais sobre o espaço de fases. Analogamente, a gente tem, ao se tomar duas propriedades diferentes, foi o exemplo que eu dei, temperatura e a pressão na minha sala, a gente teria a função de correlação de A com B, correlação temporal. Aqui é a função de autocorrelação temporal, de A com A. E aqui, de A com B, é a função de correlação temporal entre A e B. Tá? Como a origem do tempo, a escolha da origem do tempo é arbitrária, ou seja, eu posso fazer uma translação no tempo da forma que eu quiser para escolher ali o início da contagem desse processo, vale a seguinte identidade. Eu posso fazer sempre a partir de um ΔT escolhido. Tá? Então, se eu pegar o exemplo da temperatura no monumento da praça aqui em frente ao IME, ao longo do ano, eu quero calcular essa função de autocorrelação temporal da temperatura, eu posso e devo fazer a análise partindo de todos os dias possíveis, por exemplo, para ver essa dependência. Todos os dias podem ser um ponto de partida para a contagem dessas correlações. Eu posso pegar de 10 em 10, de 5 em 5, tanto faz. Você escolhe. Você ganha mais chance de fazer uma boa amostragem do sistema, uma boa média de ensemble. Tá? Então, isso aumenta a amostragem. Né? Eu poderia pegar assim, escolho hoje como a referência. Aí vou analisar a correlação em 10 dias. Então, obviamente, o maior tempo de correlação vai ser 10 dias. Passaram 10 dias, eu zero de novo o contador, recolho os valores ali da propriedade, vou avaliar ali a correlação nesses próximos 10 dias. Depois, de novo, né, começando lá no dia 21 até o dia 30, mais uma sequência de correlação. Algo que você pode fazer de cara já é a média dessas três correlações. Mas ainda, se eu tenho 30 dias para fazer essa análise, eu consigo considerar todo dia como um ponto de partida. Naturalmente, o primeiro dia me permitiria fazer uma análise da correlação durante 30, o segundo de 29, o terceiro de 28. Mas se eu tenho um tempo máximo dessa correlação de interesse, né, por exemplo, 10 dias, eu fico com muito mais amostras de 10 dias para trabalhar. Né? Então vai ser do dia 1 ao 10, do dia 2 ao 11, do dia 3 ao 12, né? São todos intervalos de 10 dias ali, que aumenta assombrosamente a média de ensemble que a gente pode fazer. Bom, nesse sentido, a gente precisa retomar então a discussão dos coeficientes de transporte. As expressões dos coeficientes de transporte, elas têm uma estrutura baseada nessas funções de correlação temporal, que é a seguinte: eu tenho aqui uma integral de 0 ao infinito do tempo, né, baseada no tempo, dessa correlação temporal, né, de aqui A com B,
Percebam aqui a presença desses pontinhos representando derivadas temporais, taxas no mínimo, mais precisamente representam fluxos. Fluxos que a gente já começou a pensar lá quando estava falando, lei de Fick, lei de Newton da viscosidade, lei de Fourier, né? Então, alguma medida baseada no tempo, variação temporal, né? Mas aparece um termo aqui um tanto ingrato, que esse E elevado a menos I ômega t. Isso aqui, você é um bom lembrador, né? Para bom lembrador, meia expressão basta. A gente tem aqui algo bastante parecido com uma transformada de Fourier da nossa correlação temporal. Ok, né? Essas coisas fazem parte, mas vamos em frente. O que nos interessa de forma especial é o comportamento a baixa frequência, ou seja, no limite desse ômega muito pequenininho. Esse ômega está ligado aí às frequências, tá? Então, vou fazer o limite dessa nossa propriedade aqui, no limite do ômega tendendo a menos, a 0 menos I epsilon. Epsilon é um número pequenininho também. Percebam o efeito de substituir o ômega valendo menos I epsilon. I aqui é o número dos imaginários mesmo, tá? Quando eu pegar aqui menos I epsilon, substituir aqui, né? Vai haver menos I ao quadrado, tal. Então isso aqui vai gerar um número, uma exponencial para nós, com epsilon pequenininho, né? Então, a gente está interessado nesse limite a baixa frequência. Bom, agora a gente precisa definir os fluxos termodinâmicos, né? Para fazer essa análise aí das nossas funções de correlação temporal. O primeiro trabalho que a gente encontra com essa intenção, primeira proposta, foi de Kirkwood, 1950, onde ele fez uma análise baseada em médias de ensemble. Tá? Então, percebam o salto que se deu em termos de tempo. Muito do que a gente analisou lá dos nossos sistemas termodinâmicos tinha evoluído ali até os anos 20, anos 30, início dos anos 40, né? Indo até Ising 2D, cálculo de propriedades termodinâmicas e tal, meio que isso se esgotou aquele tempo. A partir dos anos 50, o que passa a estar no interesse dessa mecânica estatística mais hardcore são esses fenômenos de não equilíbrio, tá? Esses processos irreversíveis aí. Então a gente tem a primeira versão de Kirkwood, que expressa os fluxos termodinâmicos em termos moleculares. E depois uma versão mais moderna de Evans e Morris, 1990, baseada numa transformada de Fourier espacial e que permite obter de forma mais simples expressões instantâneas para esses fluxos, que são particularmente de interesse, que eu tenho o fluxo de uma determinada grandeza num dado instante de tempo. Tá? Bom, o método para obter propriedades de transporte a partir de funções de autocorrelação temporal, ele foi sistematizado por um camarada chamado Ryogo Kubo, da Universidade de Tóquio, 1957, onde ele estava analisando sistemas eletromagnéticos. Tá? Um trabalho seminal, um tanto quanto difícil de ler, mas importante nessa história dos processos de transporte, que eu coloquei na nossa pastinha aí do curso, um trabalho dele que já é uma versão mais didática dessa explicação, fazendo menção às reflexões lá do Onsager e tudo mais. Tá? Então já está aí na nossa pastinha, vale a leitura. Mas o que ele estava imaginando, como é que ele fez essas considerações para sair da análise macroscópica e conduzindo a análise para essas questões mais moleculares, vamos chamar assim. Né? Então, importante. Já vamos chamar que teve o método do Kubo para expressar propriedades de transporte a partir de funções de autocorrelação temporal.
tá? Não convém aqui, diante do tempo que a gente tem, fazer derivações dessas coisas, mas a gente precisa entender o caminho desse processo. Essa está sendo a minha intenção aqui. Bom, a partir do método de cubo, apareceram as fórmulas de Green-Kubo. As fórmulas de Green, baseadas no método de cubo, para as diversas propriedades de transporte, aquelas 4 especial que nos interessa. Tá? A difusividade, como uma função de autocorrelação temporal das velocidades das partículas. A viscosidade de cisalhamento, como um fluxo, como uma função de autocorrelação temporal das componentes não normais do meu tensor pressão, tá? Aqui eu tenho que ter M diferente de N, então é PXY, PZYZ, PXZ, tá? Das componentes não normais, que estão associadas ao cisalhamento, lá do meu tensor pressão, e aqui eu faço esse somatório de M menor que N, considerem MN, X, Y e Z. Então eu tenho X menor que Y, que é menor que Z. Só uma representação, tá? Para você não repetir ali. E esse 3 aqui aparece por conta da média, né? Que eu vou fazer a média das funções de correlação, de autocorrelação temporal dessas componentes. No final eu vou juntar todas elas e fazer a média, tá? V sobre constante de Boltzmann vezes temperatura está associado aí a uma constante, né, que me indica até o ensemble onde eu faço esse tipo de cálculo, né, temperatura definida, coisas desse tipo. A minha viscosidade bulk está associada às componentes normais da pressão, tá? E aqui eu represento na forma de deltinha P, que na verdade é a flutuação da pressão ao longo da simulação. Pressão essa que não é a pressão termodinâmica, a pressão termodinâmica vai ser a média de ensemble. Aqui são as pressões instantâneas, ou mais corretamente, a média das componentes normais da nossa pressão, tensor pressão do nosso sistema ao longo do tempo, tá? Avaliadas em relação à média geral desse processo, são as flutuações desse camarada, e a nossa condutividade térmica associada à autocorrelação do fluxo de calor. Tá? Então, a integral de autocorrelação do fluxo de calor do nosso sistema. Também faço a média para as direções existentes. M pode ser X, Y e Z. Agora é óbvio que você, a essa altura do campeonato, que está já ansioso, deve estar se perguntando, vem cá, mas ok, você falou aí as expressões, as integrais de autocorrelação temporal para calcular as propriedades. Mas, vem cá, onde é que aparecem aí as grandezas microscópicas? Porque, pressão, os componentes do tensor pressão, os componentes do fluxo de calor, eu só conheço numa análise macroscópica, que você mostrou lá atrás, lei de Fourier, equação constitutiva. Como é que isso se manifesta de forma microscópica? Ou seja, em termos de grandezas moleculares. Aqui, até vai lá. VI já indica a velocidade de uma partícula. Eu posso fazer a média de ensemble pegando várias partículas, uma partícula e tal, tirando várias fotos do sistema. Já se programem mentalmente que a análise dessas propriedades de transporte acaba exigindo algum esforço de pós-processamento, tá? Você pegar um conjunto de dados encomendados ali na sua simulação de uma determinada maneira e gastar uma energia fazendo um outro programa para trabalhar essas funções de correlação de forma detalhada, conduzir esse processo de cálculo, tá? Mas no nosso LAMMPS lá tem função que agiliza esse processo, mas eu acho que é prudente, é recomendado, é
didático você fazer essas contas uma vez na vida, ver o trabalho que dá para imaginar o que está por trás desse processamento. Bom, então a gente precisa definir como é que esses fluxos se manifestam de forma molecular. E cá estão eles, né? Eles. Aqui as nossas componentes do tensor pressão, levando em conta um termo de natureza cinética, de velocidades e massas, velocidades cruzadas ali, né? VIM, VIN, ou seja, são componentes cruzados ali da velocidade, VI, X, VI, Y, I é o que identifica a partícula. Aqui, esse produto da posição com a força resultante sobre cada partícula, tá? Isso ali é avaliado a partir, obviamente, da nosso potencial de interação, né? A força ali da interação, e aí eu preciso fazer a consideração somatória sobre um somatório, levando em conta todos os pares possíveis, presentes e tal, né? Obviamente, um sistema não interagente não vai ter essa componente, e nosso tensor pressões vai estar definido completamente por esses termos aqui da velocidade partícula, né? Então, você daria o comportamento ideal da propriedade, né? Mas vai lá. E aqui a gente tem também o nosso fluxo de calor microscópico. Percebam, a componente cinética, aqui é a energia cinética de cada partícula, inclusive, né? Lembrando que fluxo de calor é uma grande forma de energia ali interna do meu sistema, então tem uma componente cinética, né? Das choques e da movimentação molecular e tudo mais, e algo relacionado com as energias de interação, né? E aí o produto disso com um tensor, que é o tensor tensão por átomo, né? Produto escalar com a velocidade de cada partícula. Então esse pizinho aí é o tensor tensão por átomo, né? Tá, ok, fórmulas, mas como é que é o jeitão dessas grandezas? A função de correlação temporal, né, a função de correlação temporal, ela, em geral, tem um comportamento expresso dessa forma. Algo que se assemelha, em alguma medida, com uma exponencial decrescente. E isso, de certa forma, é esperado, porque você imagina que, em tempos muito longos, haja uma dependência muito pequena entre as grandezas de um determinado sistema ao longo do tempo. Eu imagino que ao longo do tempo, para tempos muito longos, a temperatura lá na nossa praça, aqui em frente ao no monumento lá da praça, que a temperatura de daqui a 1000 dias dependa muito pouco da temperatura de hoje. É natural que haja um decréscimo, mas esse decréscimo é até rápido, em geral, para os sistemas, tá? Então isso indica correlação temporal, tá? Como que essas propriedades dependem temporalmente. E não se percam, a gente está interessado em um processo irreversível de evolução ao equilíbrio. Isso tudo traz consigo a ideia de tempo, tá? Tempo. Então, não confundam com correlação espacial, que é algo que estava ligado lá aos fenômenos críticos, do aumento do comprimento de correlação espacial. Aqui é tempo, tá? São coisas diferentes. E por conta desse comportamento, as integrais da função de autocorrelação acabam tendo esse perfil. Então é como se fosse algo que fosse se acumulando, mas tende a um determinado valor, e esse valor, essa tendência, né, aqui no limite dos tempos de correlação longos, nos traduz
o valor da propriedade, né, do coeficiente de transporte que a gente está interessado. Tá? Então, aqui a analisar, então, se fosse, aqui é uma coisa muito genérica, né? Sem unidade, sem grandes preocupações. Mas aqui é como se a nossa propriedade de transporte, seja ela qual for, tivesse valor de 1,8. Tá? Os tempos que geralmente envolvem esses processos, tá, são da ordem, simulações moleculares, de picosegundos. Tá? De picosegundos. Então, lembrando da nossa escala de tempo, a gente tem nossa simulação com elementos ali de tempo da integração das equações de movimento, ΔT de femtosegundo, 10 a menos 15, e aqui a gente está analisando fenômenos da ordem de picosegundo, né? 10 a menos 12. Porém, para calcular essas correlações, a gente precisa fazer simulações mais longas para fazer boas médias de ensemble, né? Esse processo de média é um pouco tortuoso, mas vai lá. É isso que a gente precisa encontrar nas nossas simulações. Fechando, então, essa nossa conversa, eu diria que o cálculo das propriedades de transporte pode ser feito no LAMMPS utilizando o comando fix-AVE de average, né, de média, correlate. Né? Então, é um procedimento, é um comando pré-programado que calcula médias, né, de correlações ao longo da simulação. Tá? E você conseguiria, com isso, no final da tua simulação, já ter o valor dado ali da propriedade. Tá? Você fica um pouco cego no processo, por isso que eu recomendo você, uma vez na vida, fazer um código que calcula esse tipo de coisa. Agora, atenção redobradíssima às unidades das grandezas utilizadas. Tá? São propriedades já muito complexas do ponto de vista dimensional. É o tempo, a energia, temperatura, massa, fluxo de massa e tal. Você naturalmente fica um pouco perdido nesse processo. Vem cá, qual a referência de unidade que eu estou trabalhando? Qual a unidade da minha grandeza? Aparecem unidades novas. Por exemplo, a viscosidade, ela é geralmente encontrada nos livros como centipoase, uma unidade própria de viscosidade, que está associada, por exemplo, de maneira imediata, ao produto de Pascal, que é a unidade de pressão, vezes segundo, unidade de tempo, como se fosse pressão vezes tempo. Né? Se você for testado assim rapidamente, unidade de pressão, análise dimensional de uma unidade de pressão, por pressão é força sobre área e tal, você já tem que pensar, essas grandezas são um pouco chatinhas nesse sentido, do aspecto dimensional, tá? E condutividade térmica está associada a watts por metro Kelvin, né? Watts é a unidade de potência, dividido por metro Kelvin, da temperatura e tal. Como é que fica isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as unidades para fazer a continha correta. Tá? E a própria forma do programa gerar essas informações, gerar os números, para entender qual unidade que ele está usando lá. Tá? Bom, pelo avançar da hora, só me sobra perguntar aos senhores e senhora se há alguma dúvida com relação ao que trabalhamos aqui. No nosso próximo encontro faremos alguns exemplos e veremos outras propriedades de interesse. Com isso, estamos nos dirigindo para o fim dessa jornada da termodinâmica estatística e aplicações computacionais. Estamos à beira de terminar o capítulo 12, que pelo menos nessa versão do curso encerra o curso. Mas, então na aula que vem, a princípio na terça-feira, trabalharemos esses aspectos de maneira um pouquinho mais prática, algumas simulações no LAMMPS e tal, veremos outras propriedades. Na nossa pasta tem algumas indicações de leitura, como eu mencionei, sobre essas coisas. Eu acho legal vocês baterem o olho nesses trabalhos. E aí a gente continua a conversa na próxima aula. Mas, bom,
Há alguma pergunta, algum comentário, algum destaque que vocês gostariam de fazer nesse momento? Diga. Uhum. Para as correlações. Para as correlações. Então, vamos lá. Não, o que a gente vai fazer vai ser, por padrão, isso é uma referência, lógico, cada sistema precisa ser avaliado, analisado, tá? Mas o padrão para os fenômenos que nos interessam, a gente fazer simulações em femtosegundo, como o nosso ΔT, e fazer análise das autocorrelações, fazendo simulações que durem nanosegundos, alguns nanosegundos, algumas dezenas de nanosegundos, para que eu consiga gerar uma média muito grande, quer dizer, fazer uma amostragem muito grande no meu ensemble e conseguir os padrões mais suaves possíveis dessa curva, porque elas são muito cheias de ruído, entendeu? Então, por experiência, da ordem de simulações de, vamos botar assim, alguns nanosegundos, né, alguns milhões de passos de interação, para calcular correlações da ordem de algumas dezenas de picosegundos, de fenômenos que são acompanhados a cada femtosegundo. Entendeu? Mas é óbvio que você precisa levar em conta tempos característicos do fenômeno que você está analisando, né? Então, no caso da propriedade temperatura no monumento da praça aqui em frente, não parece que femtosegundo seja uma unidade razoável. Você pode considerar a hora, você pode considerar dia, né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Qual é o tempo característico dos fenômenos envolvidos? Ou até de forma um tanto quanto mais macroscópica. Em que medida um fenômeno de, por exemplo, deformação de um fluido, onde a viscosidade aparece, né, de forma macroscópica, que tempos estão envolvidos nesse processo? E quais as dimensões do meu sistema, né? Para traduzir em termos moleculares, a gente pode fazer uma conta um pouco aproximada, né, das distâncias em termos moleculares, né? Quantos comprimentos moleculares estão associados a aquele tamanho da lâmina, né? As velocidades moleculares nesse processo. Isso talvez desse uma ideia para a gente dessas ordens de grandeza. Mas aí é lógico, né? Nada como uma boa busca na literatura de melhores práticas, dicas, referências, para a gente sempre começar a partir de algum ponto de partida, né? Razoável, né? Então, a gente sempre faz esse, como se diz aí no mundo dos negócios, esse benchmarking, né? Então, faz parte. Beleza? Mais alguma questão, algum destaque? Senão eu encerro aqui a gravação pela nossa hora. Beleza. Lucas, queria falar aí? Fala aí, Lucas. Tudo isso faz parte da discussão. Tudo isso faz parte da discussão. Em princípio, tá? Vamos botar 2020, o que a gente tem em mãos de práticas e trabalhos publicados.
pessoal vai usar os integradores padrão. Se estiver trabalhando no microcanônico, Velocity Verlet. Se estiver trabalhando no NVT, né, no canônico, o MTK, né, Martina, Tobias e Klein. Se tiver no NPT, vai ter que associar algum barostato mais complicado, cadejo no Zerhoover e tal. E aí, quem trabalha com desenvolvimento desses algoritmos de descrição do passeio ali, da solução das equações de movimento, se o cara tá fazendo um trabalho realmente de altíssimo, altíssimo nível, ele certamente vai estar preocupado com o efeito desses métodos no cálculo de propriedades como essa. Sem dúvida. Como você, em alguma medida, percebeu, você fica um pouco perdido sobre a sensibilidade do integrador numérico diante desses fenômenos que são flutuações. É. Uhum. Já digo a você, Lucas, isso são trabalhos prontos no seguinte sentido. Se você fizer uma análise rigorosa desses processos, desses métodos tradicionais e dos resultados que eles produzem, ou pelo menos das discrepâncias que eles têm ao se, por exemplo, reduzir o, o intervalo de integração em uma unidade ali, uma década, né? Botar 0,1 ou aumentar em uma, ver o efeito disso, né? E isso não se costuma encontrar. Então, certamente você pode ter nisso um trabalho de análise numérica desses métodos de simulação molecular pronto, vamos botar assim, né? Agora, isso é chato de calcular, porque são simulações demoradas, onde se calcula muita coisa, os fluxos, todas aquelas propriedades cruzadas e tal. É, e aí você. É, é. Mais o temporal, né? É rádio, meu amigo. Por isso que você tem nisso uma oportunidade grande de trabalho, né? Agora, eu acho que a teoria disso é um pouco diferente da formação convencional do pessoal, né? O pessoal gosta de lidar com a termodinâmica de equilíbrio. Os cursos em geral se limitam a esse ponto e passam a analisar sistemas complicados, mas ainda sob a ótica de termodinâmica de equilíbrio, e deixam isso um pouquinho de lado. Tanto que um dos artigos um dos trabalhos que eu coloquei aí na pastinha para vocês pegarem, do próprio Ryogo Kubo, ele fala de maneira, eu acho, debochada, logo de cara, nas suas primeiras frases, dizendo o seguinte: vocês falam em termodinâmica, a única coisa que a termodinâmica com que vocês lidam não é dinâmica. Na verdade, são propriedades estáticas, estão todas relacionadas ao equilíbrio. Ah, termodinâmica. Termodinâmica é o que eu faço. Eu estou analisando no tempo as propriedades, né? Lógico, lógico. É. Mas ele, mas ele provoca assim a reflexão com essas palavras, eu acho interessante, né? Mas é uma distinção, né? Propriedades dinâmicas e propriedades estáticas, né? Se faz CP, CV vai ser chamado de propriedades estáticas e as viscosidades, difusividade, condutividade térmica vão ser chamadas de propriedades dinâmicas do sistema, né? Então existe essa distinção. É,
É, é. Não, assim, tem alguns integradores, né? Então, na medida do possível, na medida do requisito, se você estiver analisando algo muito específico nesse processo, você vai ter que fazer o teu código. Aí a gente chega no limite. Aí acaba as soluções prontas. Uhum, sem dúvida. É. Eu acho que faltam trabalhos de análise numérica desses códigos, né? A coisa bem fundamental ali da tradução, como tem amplamente para fluidodinâmica computacional, você tem exaustivos trabalhos de natureza puramente numérica, de análise numérica dos códigos, mas para a área de termoestatística rola quase que uma aplicação, uma crença, uma coisa mais imediata do que já foi desenvolvido por uns caras muito é, muito limitados, né? Assim, em termos de quantidade. Você tem o Tuckerman, você tem o Parrinello, né? Você tem poucos grupos que trabalham com essas coisas. E aí você usa o que eles fizeram. Uhum. Ah, sim, não. Aí você, putz, aí você piora, porque como você precisa de tempos de simulação muito longos, né? Aí você piora tudo, né? É complicado. É um problema aberto. Sem dúvida, é um problema aberto. No ano em que eu defendi a tese de doutorado, apareceu um trabalho apresentando uma estratégia mais eficiente de fazer esses cálculos e tal, prometendo mundos e fundos e tal, mas muito limitada ainda em termos de resultados práticos na vizinhança do ponto crítico. Ainda mais porque os efeitos se traduziam em escalas de temperatura muito pequenas, né? Coisas de delta TR 10 a menos 4, 10 a menos 5, aí arrebentava, porque eu precisava também de um controle de temperatura ultra refinado. Algo que eu só consigo com um sistema muito grande. Aí babava tudo. Não tinha muito o que fazer. Beleza. Então, semana que vem, né? É, trabalho de preso. Ai, ai. Bom, então vou encerrar aqui a gravação, né? Fazer o upload daqui a pouquinho. E agradeço aí a presença e participação de todos os senhores, ficando a dívida do encontro na próxima semana.